Êxodo capítulo 8, no versículo 25. Nós vamos, nesta manhã, estamos começando Minha Família no altar de Deus. O altar de Deus é lugar de consagração, é o lugar onde nós separamos a nossa família, onde a gente se separa para Deus. Em capítulo 8 de Êxodo, verso 25, diz assim: que então o faraó mandou chamar Moisés e Arão e disse: vão oferecer sacrifícios ao seu Deus, mas não saiam do país. Olha só, quero também ler com você no verso de número 28, está aberto aí? A segunda proposta de faraó foi: eu os deixarei ir e oferecer sacrifícios ao Senhor, o seu Deus, no deserto, mas não se afastem muito, e orem por mim também. Agora eu quero que você abra no capítulo 10, no versículo de número 7. Êxodo capítulo 10, versículo 7. Diz assim: os conselheiros do faraó lhe disseram: até quando este homem será uma ameaça para nós? Deixa os homens irem prestar culto ao Senhor, o Deus deles. Não percebes que o Egito está arruinado? Então Moisés e Arão foram trazidos de volta à presença do faraó, que lhes disse: vão e prestem culto ao Senhor, o seu Deus. Mas me digam, quem irá? Moisés respondeu: temos que levar todos, os jovens e os velhos, os nossos filhos, as nossas filhas, as nossas ovelhas, os nossos bois, porque vamos celebrar uma festa ao Senhor. Disse-lhes o faraó: vocês vão mesmo precisar do Senhor quando eu deixá-los ir com as mulheres e crianças. É claro que vocês estão com más intenções. De forma alguma, só os homens podem ir prestar culto ao Senhor, como vocês têm pedido. E Moisés e Arão foram expulsos da presença do faraó. E por último, o texto que está no capítulo 10, no versículo 24. Então o faraó mandou chamar Moisés e disse, Êxodo 10, 24: vão e prestem culto ao Senhor, deixem somente as ovelhas e os bois, as mulheres e as crianças podem ir. Mas Moisés contestou: tu mesmo nos darás os animais para os nossos sacrifícios e holocaustos que ofereceremos ao Senhor. Além disso, os nossos rebanhos também irão conosco, nenhum casco de animal será deixado. Temos que escolher alguns deles para prestar culto ao Senhor, o nosso Deus, e enquanto não chegarmos ao local, não saberemos quais animais sacrificaremos. Amém? Apenas até aí. Senhor, fale conosco por meio da tua palavra, como eu já lhe pedi antes, no nome de Jesus. Amém. Pode se assentar, meu irmão. Nós entendemos que família é coisa de Deus, é maravilhoso família, irmão. A igreja é uma família, Deus é uma família. Deus é o Pai, existe o Filho e existe o Espírito Santo. A Bíblia diz que Deus criou a mulher para que o homem não estivesse só. Eles procriaram, tiveram filhos. A família foi e é uma instituição divina. E o diabo quer roubar, matar, destruir, separar as famílias, causar intrigas, brigas, inveja, loucura, vícios, destruição, dívidas, problemas, ódio, vingança, violência. Nós temos visto quantos feminicídios, inclusive aqui na nossa região, Campinas, Sumaré e assim por diante. Nós temos visto quantas malignidades têm atingido as famílias. Mas Deus tem um propósito e quer salvar as famílias. Diga para o teu vizinho: Deus quer salvar a sua família. E é interessante que o altar é o lugar da consagração. Sempre que nós nos achegamos ao altar, é para nós consagrarmos a nossa vida, a nossa família ao Senhor. Eu fiquei feliz porque vi algumas famílias retornando, ou filhos retornando para Jesus,
durante a campanha dos 12 dias. Eu fico feliz quando a gente recebe a família toda. Eu fico feliz demais quando as crianças estão aqui dançando, fazendo a coreografia. As crianças ainda pequenas, já aprendendo o valor do culto, do altar, da importância de viver diante de Deus. A família que ora unida, que anda unida, vai permanecer unida. E Deus quer resgatar, salvar e abençoar a família. Então nós precisamos, só que nós percebemos também que existem muitas vezes situações que onde alguma pessoa, por exemplo, os pais servem na igreja, são pessoas cheias do Espírito Santo, cheias do amor de Deus, mas os filhos são alienados da família. Os filhos não têm compromisso com Deus. Há uma crise dentro dessa família que a gente não pode tapar o sol com a peneira, não é impossível. E a Bíblia diz aqui que Deus, Ele levou a família de Jacó lá para o Egito, porque era a solução, era um livramento, era uma provisão de Deus através de José. José leva a família do seu pai e seus irmãos, 11 irmãos, junto com os seus pertences, claro que eles também cresceram, e foram lá morar na terra de Gósen, no Egito. A Bíblia diz que o José transformou-se, né? Você conhece a história, no governador, e propiciou isto. A Bíblia diz, porém, que José morreu e depois mudou o faraó, e eles começaram a ser pressionados. Tinham já se passado 430 anos. Eles ficaram 430 anos no Egito. E eles começaram a se acostumar com os costumes e com as ordens do faraó. Eles começaram a se tornar escravos. E eles trabalhavam, ralavam muito. E o faraó, cada vez que via que eles cresciam, queria aumentou ainda mais as tarefas, para que eles parassem de procriar, para que eles parassem de crescer, porque já estava vendo-os como uma ameaça. Acontece que Deus tinha uma promessa para o povo de Israel. Deus não queria, inclusive já tinha dito antes para Abraão, que eles passariam esse tempo lá em outra terra estranha, mas que depois retornariam. Quem tem promessa de Deus tem a certeza que, por mais violenta que seja a força do inimigo, o poder das trevas, Deus tem promessa para a minha família, para a sua família, e Ele é fiel para cumprir tudo aquilo que prometeu. Nós precisamos crer na palavra de Deus e declarar como Josué: eu e a minha casa serviremos ao Senhor, porque Deus quer, porque Deus promete salvar a nossa família. Como Paulo falou e Silas disseram para o carcereiro: creia no Senhor Jesus e será salvo você e a sua casa. Que nesta campanha, nestes dias, você se revolte contra toda inimizade, contra toda violência, contra toda malignidade que está no coração dos teus filhos, dos teus pais, e declare: a salvação para a minha casa, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Aplauda o nome do Senhor Jesus. O diabo, o inimigo de nossas almas, ele sabe o que Deus plantou na minha vida, na sua família. O inimigo sabe aquilo que você carrega. Diga assim: eu carrego uma promessa. E o diabo quer que você se acostume com isso e não busque a realização dessa promessa. Então ele tenta de todas as formas nos separar. Então a palavra de Deus nos mostra aqui que os hebreus, depois de 400 anos, de 400 e poucos anos, eles começaram a clamar a Deus, porque a situação ficou difícil. E é assim, às vezes, infelizmente, é quando tudo vai de mal a pior, quando tudo se quebra, quando não tem mais jeito, é que às vezes os pais começam a clamar, começam a jejuar pela família, começam a dizer: Deus, até quando? Eu não suporto mais isso, eu quero uma transformação, quero uma mudança na minha vida, na minha família, na minha casa. E foi isso que aconteceu. A Bíblia diz que Deus viu a aflição do seu povo, ouviu as suas orações e levantou Moisés para ser um libertador. Um homem, mais o seu irmão Arão, se levantam na graça, na força, no poder de Deus, e eles, na direção do Espírito de Deus, eles saem de lá, depois de algumas pragas que são lançadas sobre o Egito, para que o faraó deixe eles saírem. Eles conseguem sair de lá. Sabe, meu querido, eu e você, mas Deus, não haverá quem possa nos impedir. Nós vamos conquistar, nós vamos avançar, aleluia. Esta união tem muito poder. Quando o Moisés aceitou o projeto de Deus, o plano de Deus, ele chamou o seu irmão,
foram os dois lá para o Egito conversar com o povo ainda não entendeu, não queria, estava difícil, mas Deus foi quebrando barreiras, obstáculos, foi quebrantando o coração do faraó, e não teve jeito, eles saíram de lá para a liberdade, para uma nova vida. E é isto que Deus tem para a sua família, a sua casa, um novo tempo, uma nova história. Eu me alegro na presença de Deus por saber das suas promessas e crer que o Senhor tem poder para resgatar e restaurar. Sabe, meu querido, às vezes nós olhamos a família como aquela visão de perfumaria, aquela fotografia de margarina, aquela família linda, e realmente nós devemos sonhar, e nós postamos essas fotos lindas, eu também faço isso. Só que a gente também conhece a realidade, as dificuldades. Cada família tem os seus dilemas, as suas dificuldades, as suas barreiras, e elas surgem às vezes na família sem a gente pedir, sem a gente se programar, sem a gente se preparar. Mas também às vezes nós plantamos alguns problemas e colhemos frutos amargos. Mas de qualquer maneira, Deus tem poder para restaurar. O faraó aqui, segundo o livro de Êxodo, é um tipo de Satanás que faz propostas para que a família não seja libertada, para que ela não viva tudo aquilo que Deus quer, tudo aquilo que Deus prometeu. Então é necessário na nossa vida como pais, você que é um cristão, que está aqui cheio do Espírito Santo, é necessário ter determinação, foco, ser intencional para resgatar e trazer a sua família para o altar de Deus. Então Satanás vai tentar livrar você, às vezes até mesmo colocando na sua mente a incredulidade, aquela visão de que, nossa, é difícil, porque meu marido é assim, minha esposa é assim, minha filha é assim, meu pai é assim, minha mãe é assado, é complicado, e está lá na minha casa, é tudo difícil. Mas que você possa crer na palavra de Deus, na bondade de Deus, na promessa de Deus sobre a sua família. E quando Deus ele chama, ele garante. Quando Deus chamou Moisés, ele proveu tudo o que foi necessário para que Moisés trouxesse a libertação do povo de Israel. Ele sai de lá com 600 mil homens, mais de 1 milhão de pessoas, porque tinham as crianças, tinham as mulheres, mas 600 mil homens saem de lá, e Deus proveu milagres. Deus proveu água da rocha no deserto, Deus proveu o maná do céu, que desceu do céu. Deus cuidou de todos os detalhes. Quando a gente diz sim para o Senhor, quando Deus nos chama para nós ganharmos a nossa família, Ele vai prover tudo o que é necessário para você. Ele vai te dar criatividade, sabedoria, Ele vai te dar motivação, inspiração, força, Ele vai te dar graça diante da sua família. Deus tem muito mais para derramar sobre você. Quanto maior a dificuldade na sua casa, mais Deus vai agir através da sua vida, porque Ele quer resgatar e salvar a sua família. Deus tem propósito com a sua família. Fala para o teu vizinho de novo: Deus quer salvar a sua casa. Fala para ele. Só que o Satanás, o faraó, primeiro ele, diante das dificuldades, a Bíblia diz que houveram 4 pragas: a de sangue, a das rãs, de piolhos e das moscas. E o Satanás, o faraó, não queria deixar o povo ir. Depois da praga das moscas, na primeira proposta, ele falou assim: vocês vão e adorem, mas adorem aqui mesmo, adorem a Deus aqui mesmo, neste lugar, aqui no Egito. Mas Moisés não aceitou essa proposta, porque não dá para adorar a Deus, para ofertar a Deus com o coração ou com o corpo no Egito. É impossível viver o novo de Deus se a gente ainda está com os pés no velho. É impossível servir a Deus, adorar a Deus e ainda beber, se embriagar. É impossível adorar a Deus permanecendo num vício de tabagismo. É impossível agradar a Deus, adorar a Deus e se corromper, e roubar, e fazer corpo mole na empresa. É impossível adorar a Deus e não sair. Nós precisamos sair do mundo, o nosso coração sai do mundo, e nós vivemos aquilo que Deus tem para nós. A Bíblia diz que Deus nos chamou para a liberdade. Jesus ele fala assim, que se não se coloca vinho novo em odres velhos. A gente não consegue viver uma vida nova com velhos princípios.
A gente não consegue viver o novo de Deus enquanto a gente não abandonar o velho, não rejeitar o velho. Então, se as minhas escolhas são as mesmas, eu não trarei frescor para a minha família. Se eu penso assim, né? Eu vou no culto, mas eu tenho a minha vida aqui também, separada, né? Um dia, aquele dia lá no culto, aqui. Os teus filhos estão vendo isso. E filho de peixe vai ser peixinho. Então nós precisamos definir, decidir. Moisés não aceitou essa proposta, adorar aqui desse jeito, aqui dentro, desta forma, com vocês, porque ali também haviam os ídolos, havia a cultura, havia os costumes deles que eram deturpados, distorcidos, errados. Eles tinham que sair de lá e adorar numa perspectiva velha. Não dá certo. Moisés não aceitou essa proposta, porque Deus queria tirá-los de lá. Deus vai tirar a sua família do Egito, do mundo, desses costumes errados. Eu não tenho tempo aqui para entrar em detalhes, mas Deus, Ele tem poder e vai tirar a sua família dessa situação. A Bíblia não, meus pais me contam, né? De vez em quando eu falo isso, que meu pai bebia e minha mãe fumava. Eu era muito pequeno, ou nem nascido ainda. Eu preciso até conferir a data que eles se converteram, que eu não me lembro aqui. Mas ele bebia, ela fumava. E a irmã Leninha era uma vizinha. Era uma vizinha de oração. O Senhor já recolheu há vários anos. E ela convidou a minha família para ir para o culto, a meus pais. E meus pais foram, eles creram em Jesus, entregaram as suas vidas, mas continham ainda o vício. Aí eles entraram num acordo. O meu pai disse que falou assim: ó, Cecília, você abandona o cigarro e eu vou vencer a bebida. Ela falou: fechado. Fizeram um acordo, porque eles estavam saindo de lá, do mundo, desses costumes. E a história conta que meu pai parou de beber, daí começou a pressionar minha mãe: ó, você precisa largar também agora. A minha mãe se fortaleceu em Deus. Não foi nada fácil. Ela fumava já há muitos anos, mas ela começou a orar, a clamar a Deus. E a minha mãe foi libertada. Meu pai foi restaurado. E na minha casa tem 2 filhos, né? Minha irmã e eu, nós somos pastores. Uma família abençoada, netos abençoados, netos pastores. O meu sobrinho Jairo já é pastor também. Tem um outro sobrinho que entrou, como é que fala? Como agregado, com a minha sobrinha, casou com ela. E vai ser pastor presbiteriano. Está aqui fazendo seminário em Campinas. Deus tem abençoado a casa dos meus pais, porque eles decidiram abandonar o Egito e viver uma nova história. Deus tem uma nova história. Eu e a minha família serviremos ao Senhor. A segunda proposta está no capítulo 8, verso 28, que nós fizemos a leitura. Depois de depois de haver mais algumas pragas, que foi a morte dos rebanhos, as feridas purulentas, o granizo e os gafanhotos, o faraó, ele fez uma outra proposta para Moisés. A Bíblia diz, aliás, a segunda proposta foi no capítulo 8, mesmo verso 28, desculpe, eu me confundi aqui. A Bíblia diz no verso 28, que ele falou assim: eu os deixarei ir, oferecer sacrifícios, mas não se afastem muito e orem por mim também. Não se afastem muito. Esta é uma vida superficial. Quando nós passamos a servir a Deus, irmãos, tem que ser de todo o coração. Não pode ser meia boca, meio amor, quase amor. A Bíblia diz que nós devemos amar a Deus de todo o coração, com todo o entendimento, com toda a nossa alma. Deus quer para a minha vida e a sua vida uma família que vive em profundidade espiritual, uma família que tem raízes. Raízes, elas quanto mais profundas, mais resistentes são as árvores. Quanto mais profundo é a estaca é batida no chão para fazer o alicerce, mais firme será aquela construção, aquela edificação. Deus não quer para mim e para você uma família sem raízes, uma família que vive de modo superficial. Não se afastem muito não. Vocês vão, mas não muito. Vocês sim, aceita Jesus, mas não seja batizado não. Você é batizado, mas não lê a Bíblia não. Você lê a Bíblia, mas não vai na escola bíblica não. Você não precisa.
Você vai já num culto por semana no templo e tá bom já. Você já vai vai na célula, tá bom, já vai na célula, não precisa ir mais do que isso. Não, você fica louco. O diabo fala assim: você vai ficar louco, você vai ter problemas, você vai ficar doido igual o pastor. Tomara que fique mesmo louco igual eu. Nós, na verdade, o Senhor quer uma vida para nós profunda. Uma vida profunda, uma família com raízes. É uma família que se engaja no reino, na obra de Deus. É uma família que dispõe-se a servir no corpo de Cristo. Eu lembro meus pais eram diáconos na igreja. O meu pai foi várias coisas, era uma igreja menor. Meu pai exerceu algumas outras funções, mas era diácono, diaconisa. E meu pai muitas vezes ia para o culto com falta de ar, porque tinha uma bronquite muito forte. A minha mãe trabalhava, vendia Yakult, era faxineira, trabalhou a vida inteira minha mãe. E ela mesmo cansada, servia na diaconia. Muitas vezes eu chegava em casa, eu zombava dos meus pais, não era convertido, embora cresci na igreja. Meus pais também precisavam me resgatar das garras do inimigo, do engano do pecado e do mundo. Mas eu chegava em casa muitas vezes nervoso e bravo, ou logo de manhã eu acordava para ir na escola, eu escutava minha mãe orando no quarto, com a porta fechada, chorando. Muitas vezes eu via ela com lágrimas. A gente sabe, meu irmão, quando a gente tem uma vida profunda com Deus, as pessoas serão tocadas na sua casa. Se você levar a sua família, a sua vida com Deus a sério, a sua família vai perceber isso. Vai ter uma situação onde ela vai ser tocada, porque percebe que você não está vivendo uma vida superficial. Você não está servindo a Deus apenas por um período para resolver problemas. Você está servindo a Deus porque Ele é o teu Senhor, porque tem promessa para a sua vida de vida eterna. Aleluia. Então há grandes mudanças na família, estão lá no profundo. Até nós devemos servir a Deus de todo o coração, até o coração arder. Aquele que já é batizado nas águas, busque o batismo do Espírito Santo. Você que já é cheio do Espírito Santo, ofereça-se para servir no corpo de Cristo, no reino de Deus. Ofereça-se ao Senhor para ganhar as colegas do seu trabalho. Há dificuldades, pastor, é difícil. Se você tiver uma vida profundamente enraizada na presença de Deus, Deus vai tocar as pessoas lá do seu trabalho, as pessoas da rua da sua casa. Aquilo que o olho não viu, o ouvido não ouviu e nem chegou ao seu coração, é o que Deus tem preparado para você, porque você o ama. Se você quiser e pedir, o Senhor te dará as nações por herança, diz a palavra de Deus. Mas é necessário uma vida profunda. O Senhor vai me sustentar e o diabo não vai me parar. Nada vai parar a minha vida com Deus. Presta atenção. Se você é um cristão, frequenta a igreja, mas está com a vida amargurada, a sua vida é superficial. Os teus filhos estão ouvindo os seus comentários sobre os cultos. Os teus filhos, os teus pais estão ouvindo os comentários que você faz, difamando, às vezes reclamando de alguma coisa do corpo de Cristo. A sua casa, ela é edificada quando você diz para o Senhor: eu vou te servir de todo o coração, e nenhuma amargura vai impedir a minha vida com Deus. Eu vou viver na presença do Senhor, cheio e cheia do Espírito Santo. Aleluia, aleluia, aleluia. Se você quer ganhar a sua família para Jesus, tem que tomar cuidado com aquilo que você fala. Quando você fala da sua igreja, lá na célula, lá na sua casa, lá com a sua esposa, fale as coisas maravilhosas que Deus está fazendo. A sua família vai ver, o seu coração vai se alegrar, porque você não está servindo no mesmo lugar. Você não está servindo ali perto do mundo, não. Você abandonou o mundo, você está distante do mundo. Agora é só Jesus na sua família. Dá uma salva de palmas, me ajuda aí, meu irmão. A outra proposta, aí sim vieram as outras pragas, porque o Moisés não aceitou de querer ali adorar no Egito mesmo, e também não gostou da ideia de não se afastar muito. Nós precisamos se afastar do mundo. Outra coisa, a Bíblia diz no capítulo 10, versos 7 ao 9, depois que vem a praga da morte dos rebanhos, das feridas pirulentas, do granizo e gafanhotos, vem a terceira proposta. Moisés respondeu aqui, 10, verso 7. A Bíblia diz que os conselheiros de Faraó disseram assim: deixa eles ir embora.
Manda os homens embora, deixa eles prestar culto a Deus, deixa eles sair daqui, né? Os servos de Faraó, os que ficavam perto dele, começaram a dar esse conselho, porque o povo ali estava causando um impacto terrível sobre o Egito, por causa das pragas. Então, o Faraó libera, a Bíblia diz que ele permite que eles saiam, mas ele pergunta, mas quem que vai com vocês? Quem que vai celebrar com vocês essa festa ao Senhor? A Bíblia diz assim, que Moisés fala assim, olha, nós vamos, todos nós, jovens, velhos, filhos, filhas, ovelhas, bois, porque vamos celebrar uma festa ao Senhor. Então aqui, o Moisés falou assim, nós vamos todos nós, mas o faraó queria que fosse somente os homens. Não dá para os pais servirem a Deus e largar os filhos. Quem que vai sustentar os filhos? Quem que vai proteger os filhos? Quem que vai inspirar, ensinar os filhos? Então Moisés também não aceita essa proposta. Como eu disse, muitos pais estão na igreja, mas às vezes não trazem os seus filhos consigo, não carregam os filhos consigo. Muitas vezes são super crentes, cheios do Espírito Santo, conhecem as Escrituras, mas os filhos são alienados, não querem saber das coisas de Deus. Então é necessário que os pais se posicionem, os homens desta casa. Eu sempre digo que quando Paulo e Silas falaram com o carcereiro, ele não falou com a mulher do carcereiro e nem com os filhos do carcereiro, ele falou com o homem. O homem é o responsável, é o pastor, é o sacerdote da sua casa. Tudo aquilo que nós fazemos, o pai, o homem é o responsável, e tudo aquilo que nós fazemos, nossos filhos, a nossa família está vendo. Então nós precisamos, principalmente quando seus filhos são ainda miúdos, traga-os à casa de oração, carregue-os consigo na célula, ordene-lhes para que participem, e você seja uma pessoa bacana também. Bacana não no sentido de ser liberal ou libertino, mas bacana no sentido de ser amigo, de ser irmão, de ser pai, no sentido de abraçar, de impulsionar os seus filhos, de acreditar no potencial que eles têm. Às vezes nós queremos a transformação dos nossos filhos, ou queremos levá-los conosco, mas ficamos amaldiçoando-os. Ah, meu filho é assim, é problemático. Não, começa a dizer aquilo que o seu filho é bom. Seus filhos têm coisas boas demais. E quando você começar a olhar desta forma, dizer, não, meu filho é uma bênção, meu filho nasceu para dar certo, nasceu para vencer, é meu filho, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu preciso encerrar, mas a gente percebe que às vezes tem pais que aconselham os jovens no culto, no templo, mas os filhos têm antipatia ao templo e ao culto. Nós precisamos observar, será que o problema está nos nossos filhos? Ou será que somos nós que não temos tido sabedoria e graça de Deus para trazer os nossos filhos com a gente? Então peça essa direção ao Senhor. Deus, me dá sabedoria, me dá direção. Os filhos representam a nossa geração. Se uma geração que tolera algumas coisas, vai fazer com que a outra venha a sofrer, né? Se eu tolero algumas coisas, eu aceito algumas coisas, algumas pendências eu faço vista grossa com relação aos meus filhos, a futura geração, os filhos deles vão ser problemáticos mais do que ele é. Então é importante nós termos a graça de Deus para aconselhar os jovens no culto, no templo, no altar, ser uma bênção, mas lá em casa também. Os filhos representam a nossa geração, os filhos representam aquilo que nós estamos gerando. Pergunta para o teu vizinho, o que você está gerando, irmão? Amém? Os filhos representam aquilo que eu gerei, as minhas filhas. E ninguém vai impedir as minhas filhas de adorar, de estar no culto, de estar no altar. Ninguém. Nem o excesso de dinheiro, nem a falta dele, nem a saúde e nem a enfermidade. Em nome do Senhor Jesus. Os nossos filhos serão melhores do que nós. Diga assim, os meus filhos serão melhores do que eu. Amém? É isso que a gente tem que trabalhar e ver e visualizar. Os nossos filhos serão melhores do que nós. A minha conversão foi antes da conversão, do tempo da conversão dos meus pais. Quando eles se converteram, já eram casados. Quando eu me converti, quando Jesus me converteu, eu ainda era jovem.
As minhas filhas já estão convertidas ao Senhor Jesus. E mais eu falo: filha, vamos para o culto, vamos adorar a Deus, vamos orar juntos, vamos na célula. Eu tenho esta missão na minha vida. Deus nos deu filhos. Se você é um pai que gerou quando ainda é solteiro, a responsabilidade está sobre você. Se você é uma mãe que não tem o pai da criança para cuidar, essa responsabilidade está sobre você. Mas que você profetize sobre os seus filhos desde pequenininho. Alguns já falam até no ventre: aqui está, vai ser bênção, vai ser bênção, vai ser bênção. E é assim mesmo. Se você disser que pode, pode. Se você disser que não pode, você está certo de qualquer jeito. Então que você possa dizer: eu posso, a minha família estará no altar de Deus, meus filhos serão melhores do que eu. Sabe, meu querido, nós precisamos ter essa posição aí, irmão. E por último, a quarta proposta, depois que vieram mais algumas pragas, a Bíblia diz no capítulo 10, verso 24, depois da praga das trevas, a Bíblia diz assim, que o faraó mandou chamar Moisés outra vez, e falou: vão e prestem culto ao Senhor, deixem somente as ovelhas, os bois, as mulheres e as crianças podem ir, e as crianças podem ir. Mas o Moisés falou assim: como? Não vamos deixar não vamos deixar não, os animais não, sacrifícios, holocaustos. Como é que a gente vai oferecer algo ao Senhor se a gente não tem oferta? Se a gente não tem os animais para oferecer a Deus como oferta, como é que a gente vai oferecer? Não tem oferta para Deus. Não vamos aceitar, não. Então a gente percebe aqui que nós, sempre que estamos diante do Senhor, do altar do Senhor, nós oferecemos algo ao Senhor. Nós oferecemos a nossa vida. Não existe culto, irmão, sem oferta. Lá em Êxodo fala assim: ninguém apareça diante de Deus de mãos vazias. Então é interessante, porque o Moisés tinha um conhecimento aí, tinha um entendimento da direção de Deus, ou ele queria ofertar ao Senhor como seu pai, né, os seus antepassados, como Abraão, Isaac, Jacó. Então a gente percebe aqui que é importante também, meu querido, a nossa disposição para ofertar ao Senhor alguma coisa. Se Satanás convencer que é possível adorar sem a gente ofertar, ele vai quebrar a família, ele vai quebrar a igreja. Então é importante, meu querido, que nós só vamos avançar em nossos projetos, vamos prosperar na vida espiritual, na vida material, na convivência com os nossos filhos, quando nós colocarmos Deus em primeiro lugar na nossa vida. Ah, pastor, mas é melhor sair e deixar os animais, é melhor a gente vivo do que sem ofertar, do que a gente morrer. Mas observe que para o Moisés era tudo ou nada. Nós precisamos tomar essa posição também. Deus, é tudo com o Senhor e nada com o diabo. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então o culto é sempre uma entrega. Se Deus me deu tudo, eu vou ofertar com alegria. Os meus filhos precisam ver isso na minha vida, o meu compromisso com o reino de Deus, tanto numa vida de consagração, de santificação, mas também de entrega, de culto, de valor ao Senhor Todo-Poderoso. Então nós temos aqui, meu querido, quando nós trazemos as nossas ofertas, quando nós contribuímos e adoramos a Deus no deserto com as nossas ofertas, ou adoramos a Deus onde Deus nos colocou agora, com aquilo que nós temos, é um tempo que rompe a nossa vida na vida material. A Bíblia diz assim: eu nunca vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Muitas vezes, amados, não há fidelidade na nossa casa. Há uma estatística que apenas 40% das pessoas que frequentam um culto, uma igreja, são dizimistas. São poucos os que realmente abrem o coração para adorar a Deus. Então é importante nós todos dizermos isto para Satanás: eu também amo ao Senhor e eu quero prestar culto a Deus de todo o coração. Meu querido, eu lembro também, falando aqui, aproveitando para falar do testemunho dos meus pais, salário mínimo para o pai e a mãe trabalhando fora, vida apertada, mas todo mês eu vi os envelopes lá, todo mês eles eram dizimistas, me ensinaram a dizimar mesmo quando eu não ia na igreja. Glória a Deus pela vida dos meus pais. Às vezes as pessoas veem na vida da gente um pouco mais de fartura, um pouco mais de prosperidade. Eu digo para você esse segredo simples, de fé e de confiança:
Adore a Deus em todo o tempo, com a tua mente, com a tua inteligência, com o teu esforço físico, com os seus recursos, as suas finanças. Adore a Deus em espírito e em verdade. É isso que o Pai procura, e os seus filhos serão tocados, verão que você tem um compromisso com o céu, e o céu se abrirá em nome do Senhor Jesus. Quando nós consagramos os dízimos, as ofertas, estamos dizendo que tudo que entra na nossa casa é consagrado ao Senhor. Primeiro o reino de Deus, a sua justiça. Aqui nesta casa, Jesus Cristo é o Senhor, Ele é o Salvador da minha família. Nós santificamos a nossa família nessa área. Se você tem essa dificuldade ainda, deixe de escutar o faraó dizendo e declare: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Sabe, meu querido, então, ali depois daquela conversa, o Moisés deixou claro: olha, nós vamos levar tudo. Eu vou levar toda a minha família. Vai os filhos, as filhas, e vai também os nossos animais. Vai também os pertences aqui que são nossos, que estão aqui, que nós conquistamos aqui. Moisés fala assim: nenhuma unha ficará, nenhum casco de animal ficará, porque não dá para negociar com Satanás. Com Satanás não tem acordo. Com Satanás não dá para ser mais ou menos, entendeu? Como eu disse antes, é tudo com Deus e nada com o diabo. É tudo ou nada. É importante nós entendermos isso. Ah, mas Deus entende. Deus entende tudo. O que a gente fala ou o que a gente não fala. Deus sabe o que a gente pensa. Deus entende tudo. Só que Deus espera de minha vida e da sua vida posicionamento. Posicionamento. Então Moisés fala assim: nenhuma unha ficará. E é interessante, meu querido, que quando você se dispõe e fala assim: eu vou, então eu vou fazer, vou viver, vou entregar tudo, vou viver, eu e a minha família serviremos ao Senhor. Deus vai enviar uma coluna de fogo para te iluminar durante a noite e aquecer. Deus vai preparar uma nuvem durante o dia para te proteger da escassez, do calor tão grande do sol. Deus vai prover tudo o que é necessário. As roupas e os calçados não vão se desgastar. Foi isso que aconteceu. Quando Moisés falou assim: tá bom, Senhor, eu assumo esse compromisso, eu vou fazer, vou levar todo mundo, vai dar tudo certo. Deus enviou maná, Deus fez sair água da rocha, Deus deu sabedoria para ele, Deus deu direção para ele, Deus deu vitória para ele. Irmão, quando a gente decide servir ao Senhor, colocar a nossa família no altar, não vai faltar nada. Mas você precisa dizer: eu quero meu filho, o Joaquim, a Cláudia, eu quero o meu vizinho, eu quero a minha família, eu quero todos, o meu pai, a minha mãe, eu quero no altar. Deus, eu quero a minha família no altar do Senhor, eu quero viver o que o Senhor tem para a minha vida. Deus vai te dar tudo o que é necessário. Deus tem coisas grandiosas, de tal maneira que Deus até mesmo fala que eles iriam cair na graça do povo egípcio, e na hora de sair, elas pedem, o pessoal do Egito está dizendo: vão embora, suma daqui por causa das pragas. Aí eles falaram assim: então dá para nós aí, nós precisamos de copos de prata, de vestes de valor. E a Bíblia diz que eles levaram um monte de despojo, um monte de bens, um monte de coisas além dos animais, as crianças, os filhos, levaram tudo e mais um pouco. Pelaram o Egito e levaram tudo lá para o deserto, a fim de adorar o Deus vivo, todo-poderoso, aquele que nos resgata das garras de Satanás, nos liberta dos vícios, dos pecados deste mundo que só sabe iludir, e nos coloca, firma os nossos pés sobre a rocha, abençoa a nossa casa, a nossa família. É isso que Deus tem para você, em nome de Jesus. Aplauda ao Senhor, fica de pé, eu quero fazer uma oração por você. Glória a Deus. Glória a Deus, glória a Jesus. Você está com a sua família aí? Quem está com a sua família? Reúne-se com a sua família agora. Você tá? É possível? Eu digo assim: família que ora unida, permanece unida. Pai, eu te agradeço pela tua palavra, te agradeço pela minha família, te agradeço por aquilo que o Senhor já está fazendo nas famílias desta igreja. Hoje começa um divisor de águas, um marco existencial das famílias aqui presentes. Eu creio, Senhor, que o Senhor vai resgatar, por mais duro que seja o coração, por mais ignorante que seja a mentalidade, por mais difícil que seja o hábito, por maior que seja o vício, o meu Pai, o meu Deus,
o resgatador de Israel e do seu povo. Ele vai restaurar as famílias. Nós mergulhamos fundo, Senhor, para avançar, Senhor, neste ano, não sozinho, mas com a família. Vou avançar sem parar, mas não é só eu e a minha esposa, é eu e a minha família. Em nome de Jesus, eu e a minha igreja, eu e a minha liderança, eu e as pessoas que estão sobre mim também. Em nome do Senhor Jesus, resgata a família, restaura, Senhor, o lar. Escute aqui, Satanás, pode sair desta casa, pode arrancar tudo aquilo que se colocou aí dentro. Eu declaro um tempo de libertação, um tempo de cura, um tempo de milagres, porque Jesus Cristo, o Filho de Deus, está entrando na minha casa. Entra, Senhor, na sala de estar, na sala de conversar, na sala de assistir TV. Entra, Senhor, na cozinha, no lugar do almoço, do jantar, das refeições. Entra, Senhor Jesus, no quarto, no lugar do descanso, de compartilhar os sonhos. Ó Deus da glória, entra nos banheiros, no lugar, Senhor, da higiene, no lugar da limpeza. Guarda este lar, esta casa, o corredor da direita, da esquerda, a garagem, o fundo, Senhor, em nome de Jesus. Que esta casa seja abençoada, que os vizinhos sejam abençoados. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Pai, eu quero a minha família no teu altar, e nós entramos nesse voto, nesse propósito de orar, de jejuar, ó Deus, de inspirar os nossos filhos para as coisas que são de cima. Eu abençoo, Pai, alcança o filho que está nas drogas, alcança, Senhor, a filha que está em maus costumes, ó Deus, que tem más companhias, alcança, Senhor, aqueles que estão estudando, ó Deus da glória, guarda e proteja a mente dos nossos jovens que vão para a faculdade, que estão, ó Deus, no meio do mundo, Pai, porque não dá para sair do mundo nesse sentido físico, mas que ali o coração deles possa estar cheio do Espírito Santo e possa ganhar outras pessoas para o teu reino e a tua glória. Eu abençoo em nome de Jesus, que assim seja, amém. Diga assim: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Dê um abraço aí na esposa, nos filhos, dá um abraço aí, diga: Jesus te abençoe, em nome de Jesus. Obrigado, Deus.